Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Curiosamente, o diretor deste programa que você está assistindo está sentado bem aqui na minha frente e será o entrevistado de hoje. Gleick Max Silva Vieira, que nasceu e cresceu em Brasília, Distrito Federal, sabe bem o que significa enfrentar momentos de lutas intensas para finalmente render-se ao amor de Jesus. Esse sabe que aquele vazio do fundo do coração só pode ser preenchido com Deus. E sabe também que os shows, as namoradas, a cocaína, o êxtase, o LSD e etc. podem dificultar muito essa decisão. A luta foi muito grande, mas Deus insistiu com ele e o amor venceu. Todos ficaram felizes com sua decisão, mas ninguém mais que ele. Finalmente, o sedento encontrava a fonte das águas e o faminto era introduzido à sala do banquete. Um momento mágico. E só depois de passar por uma virada de 180 graus é que sua vida começou a realmente fazer sentido. Gleick, que legal a gente aqui, né, conversando, você sempre dirigindo o programa, dando as dicas, hoje está aqui como convidado do programa. Obrigada. Obrigado. É curioso, engraçado, mas é um prazer estar aqui. Que legal. Gleick, falando um pouquinho da sua infância, que influências religiosas que você teve na infância? Ai, querida, é um pouco engraçado porque, olhando para minha família, eu não lembro de eu e a minha mãe, enquanto eles eram casados, eles se separaram, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 7 anos de idade, mas enquanto eles estavam casados e depois também, eu não lembro de juntos a gente ir a uma igreja. Eu sei que eu fui batizado na igreja católica, mas eu nunca fui numa missa com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Cheguei aí porque a mãe do meu amigo pediu para eu ir com ele, a gente ia. Depois que meu pai e minha mãe se separaram, meu pai se tornou evangélico da Assembleia de Deus, então eu tive contato com a igreja, a Assembleia de Deus. Várias vezes eu ia no culto com meu pai e tal, mas a influência religiosa que eu tive foi essa pouquinho da igreja católica, das poucas vezes que eu fui, mas eu não cheguei, nem sei dizer o nome, né, fazer aquela rotina que a criança faz, catequese e tal. Não fiz aquilo, só sei que eu fui batizado, mas depois eu fui na igreja evangélica, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos ali, que meu pai frequentava, e foi a única influência, assim. Mas eu tinha uma percepção clara de Deus na minha vida. Isso era engraçado, porque eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, essa idade parece que todo mundo tem um amigo imaginário. Olha. E eu falo isso pra minha mãe, ela acha engraçado, ela fala, isso é coisa da sua mente. Mas nessa época eu conversava muito com esse amigo imaginário. É mesmo? Mas na minha cabeça, por incrível que pareça, eu falava que era Deus. Que coisa interessante, Gleick. Não era assim, não é o meu amigo. Ah, não, é Deus falando comigo. E eu conversava, batia papo, tal, vou fazer isso, fazer aquilo. Olha, tinha um respeito, né? Então eu conhecia a presença de Deus isso. era constante. Gleick, depois que você entrou na adolescência, essa noção constante, né, da presença de Deus como um amigo, continuou na sua vida ou você escolheu uma outra filosofia? Escolhi outra filosofia, né? Mas sempre eu tinha essa noção de Deus. Sabia mais ou menos o que era certo, o que era errado. Meu pai e minha mãe sempre me educaram quanto a isso. Os valores normais para uma criança, não roubar, não respeitar as pessoas e tudo mais. Mas quando eu tinha 15 anos, minha irmã já era da igreja adventista e ela propôs um estudo bíblico para minha mãe. E por diversas vezes eu vi a minha mãe criticar a minha irmã, dizendo
que religião é essa, que não trabalha no sábado, que não sei o quê. E aí quando eu olhei, minha mãe aceitou fazer um estudo bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é mais novo que essa irmã? Sou o caçula dos 3, né? Tá. Meu pai e minha mãe tiveram 3, depois de se separaram, meu pai teve mais 3. Uhum. Minha mãe e meu pai, eu sou o caçula. Tá. Tenho a minha irmã com 30 e tantos, a minha outra com 32 e eu com 30. Quer dizer, depois de ver sua mãe relutando, você finalmente viu sua mãe estudando a Bíblia e aquilo te chamou a atenção? Tanto vi, porque aí ela estendeu o convite para mim. Eu não entendi, né, como que ela estava sensível para as coisas de Deus e para uma religião que era nova para ela. Uhum. E além disso, ela também me chamou. E eu sempre fui assim, gostei de desafio, nunca quis negar nada assim que fosse desafiante. Quer estudar a Bíblia? Eu falei, eu quero. É mesmo? E aí com 15 anos, eu ainda era aquele garoto pacato, dentro de casa, escola, casa, brincar. E com 15 anos eu aceitei o estudo bíblico. Uhum. E a gente fez todo o estudo bíblico. Eu, minha mãe e o Carlos, que foi o obreiro que fez, o irmão da igreja que fez o estudo com a gente. Mas nesse momento dos 15 anos, foi onde eu também saí para uma boate a primeira vez. Que eu experimentei a Coincidiu, bebida. Então, foi assim, quase que simultâneo. confronto de dois mundos. Uhum. Qual dos dois mundos você escolheu para você? Infelizmente, pela maturidade que eu tinha, foi o mundo de sair da balada, da perversão. E não escolhi mais, não decidi me batizar e terminei o estudo bíblico, minha mãe se batizou e eu segui, 15, 16, 17 e fui embora. Seguindo a sua vida do seu jeito. Uhum. Você, olhando para trás e se vendo ali naquela fase dos 17 anos, por que você diria que seu estilo de vida estava bem diferente do que a Bíblia ensina, por exemplo? Essa fase ela é muito engraçada, porque assim, eu literalmente me aprofundei nas drogas, mas existia uma cultura, um desejo por trás das drogas. A primeira era o seguinte, por que era engraçado? Porque eu fiz o estudo bíblico, entre os meus amigos, a minha turma, que a gente andava sempre junto, eram 4 pessoas comigo, eles me chamavam de pastorzinho, de irmãozinho. Mesmo? Porque a todo momento que eu via algo incoerente, eu me recordava do estudo bíblico. Então, sobre o dízimo, esse negócio é errado. Aí eu falava, não, o dízimo é a parte do seu salário que Deus te deu. Tá? A morte, o inferno existe, onde você sofre o resto da vida. Não, a morte, na verdade, é um sono, inferno significa sepultura. Então sempre, que você já tinha estudado. E aí eles me chamavam de pastorzinho. Mas ao mesmo tempo, eu fui me aprofundando nessa outra cultura, que eu posso dizer aqui que é uma religião, efetivamente, chamada Rastafarismo. Olha só. Rastafari. E o que é isso? É uma religião que foi criada na Etiópia e eles têm como Jesus um homem chamado Haile Selassie. É mesmo? E esse homem, na verdade, ele foi imperador da Etiópia no século passado. Então, para eles, para os Rastafari, Haile Selassie é Jesus, conforme está na Bíblia. E eles acreditam na Bíblia. Ele veio, libertou um povo da escravidão e efetuou o seu reino e hoje ele é o nosso imperador. Hoje ele é o nosso Jesus. Que peso que essa religião teve sobre sua vida? Nesse momento, por conta do estudo bíblico, eu achava incoerente. Falei, não, Jesus é Jesus, que nasceu, que veio, morreu por mim. Mas todo o restante da filosofia Rastafari fazia sentido para mim. Não maltratar as outras pessoas, respeitar a natureza, respeitar os outros. Enquanto houvesse diferença entre classe, raça, branco, negro, não haveria paz, não haveria sossego. Então isso tudo era muito bom para mim. E como eu era usuário de maconha, a base da filosofia Rastafari é o seguinte, quanto mais maconha eu uso, mais perto de Jah, mais perto de Haile Selassie, mais perto de Deus eu estou. É mesmo? Então era conveniente para mim. Além de me divertir, ainda era meio que religioso fumar maconha para mim. Olha. E eu defendia isso com a minha mãe. Minha mãe me pegou, chorou várias vezes na minha frente. E eu falava, mãe, eu não sou menos digno do que qualquer outro jovem só porque eu fumo maconha. Eu não bato na senhora, não roubo, nunca fui preso, eu trabalho, tenho meu sustento. Mas eu fumo maconha. Outros não fumam cigarro, outros não fumam, não bebem bebidas alcoólicas. Eu fumo maconha. Me deixa seguir minha vida, né? Eu levo minha vida tranquila, você leva a sua. Mas você disse que sua mãe já tinha escolhido a religião adventista. Ela teve outros momentos em que te fez convite para participar de outros encontros? Teve.
a todo momento convites, né? E eu sempre não, não, não. E aí, já no finalzinho, quando eu estava com 19, 20 anos, dos 15 até os 19, um bom tempo usando droga, e depois essa filosofia ficou um pouco mais fraca no meu consentimento, e aí eu fui para as outras drogas, né? Experimentei cocaína, fiquei dependente de cocaína, LSD, que é uma droga química, êxtase, cheirei tine, cheirei cola, e aí me aprofundei, festas todos os dias, bebidas alcoólicas. Eu falava que a única droga que eu não usava era cigarro. Olha só. Brincando ainda, né? Mas todas as outras, né? Remédio controlado, haxixe, várias outras coisas a gente tomava ali para ter essa alucinação. E no finalzinho ali, quando eu já estava achando tudo aquilo vazio, sem sentido, minha vida passando, tinha parado de estudar, tinha um bom emprego para minha época, pelo meu título, pela minha escolaridade, eu tinha um bom emprego, trabalhava num banco, mas eu já estava sentindo aquilo vazio, e aí ela me chamou, um ano após o outro, mas aquele ano ela falou, vamos para um acampamento que a gente faz com a igreja, toda a época de carnaval, que a gente chama de retiro espiritual, onde a gente vai para uma chácara. Mas Gleick, você, com esse estilo de vida, você aceita ir para um retiro espiritual? Você aceitou? Foi uma luta, né? Eu fiz a minha mala, eu trabalhava de tarde para de madrugada, cheguei de madrugada, ela tinha feito o convite, fui dormir, preparei minha mala, só que eu fui dormir sem uma decisão. No outro dia, pela forma qual ela me acordou, eu falei, eu vou. Eu dormindo, ela encostou a mão em mim bem levemente. Olha. Aí sabe quando você não acorda assustado, você só acorda e abre o olho? Aí eu vi minha mãe, ela falou, vamos comigo? Olha, que interessante. Aí eu falei, mãe, eu vou. Peguei minha mala, coloquei dentro do carro e a gente foi. Se a senhora tivesse me acordado com um chacoalhão, eu não ia. Talvez tivesse falado, e aí, vai ou não vai? Eu não tinha ido, mas pela forma que ela me acordou e por todo o contexto que eu já estava sentindo de vazio, de angústia e tudo mais, daquela vida que eu estava levando, o que eu estou fazendo da minha vida, sem sentido. Aí eu falei, eu vou. E aí foi legal, a gente chegou lá, mas no primeiro momento que eu cheguei no acampamento, montei a barraca, ela foi pro culto, eu não quis ir pro culto, foi num sábado que eu cheguei no acampamento, eu fui para mais longe assim, e aí para debaixo de uma árvore, tá muito calor, eu tirei a camisa. Aí eu vi um irmão, um senhor, caminhando na minha direção, né? Caminhando e chegando perto de mim, e eu pensando comigo, o que esse irmãozinho vai falar comigo, né? Aí ele, olha, porque a gente está num retiro espiritual, existem mulheres, crianças, hoje é sábado também, eu ia pedir muito, com toda a gentileza, que você vestisse a camisa. Aí eu vesti a camisa com raiva, né? Pensando na minha cabeça, o que eu tô fazendo aqui, né? Olha. E em contrapartida, os meus amigos estavam acampando também, numa cachoeira, onde tinha festa, bebida, um monte de gente, os meus amigos. Eu falei, poxa, eu podia estar lá. Mas nesse mesmo sábado, quando eu vi os jovens da Igreja Adventista, em volta de uma fogueira, com violão, cantando música e se divertindo, aquilo foi assim, um estalo na minha mente. Eu falei, por que eu preciso de drogas, som alto, festa, noite, perigo, balada, se eles aqui com a fogueira, violão e amigos estão felizes, eu vejo naturalidade, eu vejo sinceridade deles e eles estão se divertindo. Olha, isso te impressionou? E aquilo impressionou. Falei, eu quero ser que nem eles. Coisa, a simplicidade te impressionou. E aí já fui me turmando, e ele já foi também me turmando, e aquele acampamento marcou. Mas uma curiosidade, Gleick, você disse que estava totalmente envolvido com o mundo das drogas, e você ficou ali naquele retiro espiritual durante todos os dias do carnaval sem drogas? Não. Eu me envergonho de falar isso, mas acho que é necessário para a gente ver os planos de Deus, né? Eu falei, eu vou, mas pelo menos eu vou garantir a minha diversão. Olha. Então eu levei 2 cigarros, né, mas a gente chama baseado, levei 2 baseados de maconha, escondido na minha mala, pro acampamento da igreja. É mesmo? Aí lá no meio já tinha tido essa experiência com os jovens, foi no sábado à noite, acho que foi no domingo, eu achei um pouco monótono, também estava sentindo falta, talvez até psicologicamente, fisicamente. Peguei meu cigarro, fui pro meio do mato e fumei, mas foi uma coisa muito esquisita. É mesmo? Não senti prazer, fiquei com medo, olhava e fumava, e com aquela sensação, o que você está fazendo? Olha onde você está, aqui poderia ser algo totalmente diferente do que você está vivendo. E eu sei que essa voz era aquele meu amigo, era Deus, era o Espírito Santo, né? E aí não deu outra, quando eu voltei pro meio das pessoas, parece que assim, era alucinação. Todo mundo me olhava e parecia que eu sentia, ele sabe que eu fumei. Nossa, minha mãe, ela sabe que eu fumei. Coloquei o colírio, mastiguei chiclete, mas eu tinha essa sensação que todo mundo estava percebendo que eu estava diferente. E você não se sentiu bem? Não, completamente. Que coisa. Mas depois que terminou esse retiro, sua vida voltou ao normal, tudo certo? Ou você tomou uma decisão definitiva ao lado de Jesus? Quando eu cheguei, eu falei para minha mãe, a gente chegou acho que na quarta-feira,
Falei, esse sábado a senhora vai para a igreja? Ela falou, sim, vou. Eu falei, eu quero ir com a senhora. Olha. Aí eu fui aquele sábado para reencontrar os amigos que eu fiz, e fui o outro sábado, e fui o outro. Aí logo ela já arrumou um outro estudo bíblico. Topa outro estudo bíblico? Topo. Aí eu fiz o segundo estudo bíblico, e aí fui tendo mais contato com a igreja, e aí eu fui para uma convenção jovem, onde todos os jovens ali da cidade de Brasília, ali em região, eles se encontraram, e nesse encontro, lá dos jovens, eu tive também um encontro com Deus. O que aconteceu ali, nesse encontro? Foi em Brasília mesmo? Foi em Brasília. O que aconteceu ali naquele encontro que foi uma luta muito grande espiritual pela qual você passou? Eu nunca tinha assistido o que era apelo. Apelo, na verdade, é uma parte do sermão do pastor que ele faz você pensar em tudo aquilo que ele explanou na Bíblia e faz você tomar uma decisão por si só. Você desconhecia o apelo? Desconhecia, não sabia o que era aquilo. E a todo momento durante a pregação, mas principalmente durante o apelo, dentro de mim falava, esse pastor está falando comigo. Olha. E sabe o que você sentia assim, que dentre 2.000 jovens, todos desapareceram e só estava você, o pastor? É até constrangedor, eu imagino, né? Eu falei, por que esse cara está falando isso para mim? Por que ele está fazendo isso para mim? E aí ele foi falando. Para resumir, ele falou bem assim, ó, existem pessoas que precisam se levantar e tomar uma decisão ao lado de Deus. Mas existe uma que Deus está tocando aqui para mim e que precisa levantar e vir aqui tomar uma decisão ao lado de Deus. E você pensou, sou eu? Falei, sou eu, mas eu não vou levantar, tô com vergonha, não conseguia. E desse ponto que ele falou isso, até eu tomar a decisão, se passaram 15 minutos. É mesmo? Ele refazendo o mesmo apelo. E você segurando? E eu falando para a pessoa do meu lado, ó, essa pessoa que ele está falando sou eu. Aí o que você estava sentindo nesse momento? Era um conflito interno. Porque eu sabia o que eu queria, eu sabia o que Deus podia fazer por mim, me ajudar, mas eu me sentia incapaz, eu não me sentia ainda preparado. Ainda fumo, ainda uso drogas, ainda acontece várias coisas na minha vida que eu ainda não me sinto preparado. E aí ele tanto insistiu, aí levantava um, ele falava, não, obrigado por você ter vindo, mas olha, é mais um. Levantava outro, não, é outro. E você pensava, como só falta ele dizer meu nome. Aí quando ele levantava um, eu falava, ufa, não é comigo. Aí ele falava, tá, obrigado por você ter levantado, mas Deus está dizendo que é outra pessoa. E por fim, eu acho que ele desistiu e falou, ó, eu vou orar, mas essa pessoa em especial, depois que eu começar a oração, é para levantar e vir ao meu lado. Quando ele fechou o olho, eu pedi à menina que estava ao meu lado, falei, você me leva? Ela já foi me puxando pro lado do pastor. Quando ele abriu o olho, eu já estava do lado dele, e ela falou, ó, pastor, que era até o pastor Ayrton Killer na época. Esse jovem aqui, o nome dele é Glake, e ele falou a todo momento que essa pessoa que você tanto chamava para o apelo, a tomar uma decisão ao lado de Cristo, era ele. E ele simplesmente olhou para mim com toda a convicção, e aquilo me convenceu assim profundamente, e ele falou, Deus me pressionou, e é exatamente você que ele estava chamando. Olha, que coisa linda. Aí eu fiquei assim... Puxa, mas depois disso você teve estrutura, condições, porque você ainda mantinha seus amigos de sempre, estava envolvido, né, numa sociedade, numa comunidade, ou teve algum momento que foi definitivo mesmo, o ponto em que você decidiu um outro rumo para sua vida? Foram dois, eu vou tentar fazer bem rapidinho. Quando eu saí desse encontro de jovens, após esse apelo, eu fui para casa, eu ainda tinha um pouco de maconha em casa, peguei minha bicicleta e fui andar com os meus amigos. Naturalmente, paramos em algum lugar, fizemos o cigarro de maconha e fumamos. E aí chegou na minha vez, quando eu peguei no cigarro, por instinto eu coloquei na boca, mas ao colocar eu falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Acabei de aceitar Acabei de aceitar o apelo, que Deus pode fazer algo melhor. Olhando para trás, o que eu fiz da minha vida, parei de estudar, magoei minha família, me distanciei da minha família. E aí eu tirei o cigarro e falei bem assim, para todos os meus amigos, falei, hoje, e esse cigarro foi o último que eu fumei na minha vida. Aí deram gargalhada, né, porque eu falava, não, vou fumar até quando eu estiver velhinho e tal, não sei o quê. E deram gargalhada. E de fato, não foi o último, mas eu posso dizer que foi o penúltimo, porque um ano se passou sem nenhuma droga, sem nenhum álcool, sem nada, nem festa, nem nada. E aí depois eu tive uma pequena recaída, já frequentando o iniciozinho da igreja adventista, assim, indo mesmo todos os sábados, mas foi quando eu aceitei o meu terceiro estudo bíblico que minha mãe, mais uma vez, providenciou para mim. Ela é insistente, hein? Imagino que ela deve ter orado por você o tempo Várias todo. vezes. Chegava de madrugada, já estava em casa dormindo, mas passava a polícia, assim, ela acordava e ia lá na minha cama, ah, achei que era você e tal. Falei, não, mas já tô dormindo. Como que é o nome dela?
Wilmar. A gente chama ela de Vilmar, né? Mas é Wilmar. Então, assim, ela fez assim, quando eu cheguei lá, aí tinha um irmão e o meu terceiro estudo bíblico. Só que o conflito já estava tão grande, todas essas coisas se passaram, que quando chegou no quinto estudo já do Apocalipse, eu falei para ela, falei, mãe, eu vou me batizar, não aguento mais Essa resistir, luta, fugir de Deus. fugir, 3 estudos bíblicos, 5 anos se passaram, e aí quando eu falei pro meu instrutor bíblico, né, aí foi uma festa, aí a igreja, né, quando falou, eu queria que os convidados se levantassem para prestigiar aqui o Glei que vai se batizar, a igreja toda levantou, porque todo mundo estava orando por mim, todo minha mundo família, te meus apoiando. amigos, e foi um momento assim Ficaram incrível. felizes para você. O dia do seu batismo, Glei, que significou o que para você? Eu sempre falei que eu entrei sujo naquelas águas, e para quem não entende o que é o batismo, a gente efetivamente entra num tanque, numa água, e o pastor mergulha a gente, e aquilo ali tem um ato simbólico. E eu falei que eu entrei sujo, mas na hora que eu fui mergulhado, que eu voltei limpo. E a água ficou suja, mas ficou suja pelos meus pecados, porque Jesus pagou os meus pecados. E eu não sou santo, tenho as minhas dificuldades, mas eu sinto assim que Deus tem um carinho especial por mim, que Ele tem um plano, e cada vez que eu olho para trás, eu consigo ver onde Deus botou a mão dele, falou, vai por aqui, você quer ir por lá, mas vem por aqui, pela força, pela dor, pela angústia, mas eu vejo a todo momento que Deus tem um plano na minha vida. Que coisa linda, Glei. Você veio para o NASP, se formou aqui, é um funcionário do NASP hoje, Deus te deu tantas bênçãos, mas eu queria que você dissesse assim, rapidinho, qual o papel do NASP no seu amadurecimento, na sua vida cristã? Primeiro, ele teve um papel muito grande na questão do aspecto profissional. Então, eu terminei o meu segundo grau, no meu ensino médio, no supletivo com 23 anos. Olha. Eu cheguei no NASP com 24. E aí, aos 29, eu me formei. Então, essa valorização de... Eu nunca pensei que eu ia fazer faculdade. E hoje eu olho aqui, eu estou no meio dos doutores, dos mestres. Fui convidado esse ano para dar aula, então hoje eu sou professor universitário. Que legal. Que incoerência, né? Poxa, quem diria? O drogado, sem ensino, hoje funcionário, produtor, reconhecido, professor, casado, e aí com a possibilidade de fazer mestrado. Então isso para mim teve um peso muito grande, mas principalmente também teve um peso na questão espiritual. Sim. Eu sinto que o NASP, para mim, e para minha família, minha esposa, ele é um refúgio. Ele é um local onde Deus nos protege e a gente consegue se fortalecer aqui dentro. Na medida que a gente for saindo ou precisar sair, a gente está fortalecido porque o NASP proporciona isso para mim. Então, espiritualmente, é uma fortaleza o NASP para mim. Que lindo, Glei. Puxa vida, é impressionante a gente ver a forma como Deus não desiste nunca, né? E Ele vai insistindo até que, como eu li no início, o amor venceu. Amém. A gente tem então a nossa sessão ping-pong. Vamos lá? Vamos. O tempo. O tempo é vida para mim. Viver. Para mim, viver é viver as coisas com Cristo, porque isso tem sentido. Perdão. Eu sou imerecedor, mas graças a Deus, Jesus morreu na cruz por mim e Ele tem inúmeros perdões para mim. Pecado. Não compensa, por mais bonito e saboroso, mas em algum momento ele vai ficar amargo e você vai se desiludir. Não Beleza. compensa. Desculpa. Beleza. Beleza não está nas coisas, mas está dentro da gente, na espiritualidade, em Deus, nas coisas simples, na natureza. Futuro. Futuro eu me preocupo muito com ele, porque é lá onde eu quero estar. E o futuro para mim, a eternidade, é o céu. Sucesso. Eu posso ter o maior sucesso do mundo se eu colocar os meus planos, os meus sonhos aos pés de Deus. Um sentimento constante. Sou imerecedor do perdão e da graça de Deus, mas sou muito agradecido também. Um pedido. Que eu consiga ir para o céu junto com a minha família, esposa, mas junto com a minha família de irmãs, de irmãos, de pai e mãe. Um medo. Ser indiferente para com as coisas de Deus, para a voz do Espírito Santo. Eu tenho muito medo de ser indiferente. Casamento. É uma escola, mas uma boa escola. A lição da sua vida.
que Deus é meu melhor amigo. Eu posso contar com Ele. Liberdade. Liberdade é estar ao lado de Deus e por livre-arbítrio eu decidi o que eu quero fazer. Mas pela voz e pela sabedoria que Ele concede a mim, eu posso fazer as coisas corretas. Morte. Por incrível que pareça, se eu estiver preparado, é a melhor coisa que pode me acontecer. Uma pessoa. Jesus Cristo. Sofrimento. É passageiro e necessário para crescer. Tem um verso da Bíblia que te acompanha, Gleick? Tenho, que é Josué 1:9, que é Deus falando para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas nem te espante, porque eu, o teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Que coisa linda. Puxa, Gleick, eu fico tão feliz de ouvir essa história. A gente trabalha junto aqui e é tão legal ter uma pessoa dirigindo o programa que experimentou essa graça, que tem esse testemunho tão maravilhoso para dividir, para contar. E que você e sua família sejam cada vez mais iluminados, abençoados por Deus, para continuar sendo esse testemunho lindo. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, emocionados com essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você, obrigado pela companhia e até a próxima semana.